Fala, homem alfa, Adriano Moura aqui mais uma vez, para postar aí conteúdos de alto valor para você aí que quer se destacar aí no campo da conquista, no campo dos relacionamentos. Claro que eu explico sobre desenvolvimento masculino em geral, mas todos nós queremos aí mulheres. É difícil o cara aí falar que não deseja isso na sua vida. E hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado e complicado, que eu já passei muito por isso, e é difícil um homem que não tem esse tipo de problema, que é o medo da rejeição. Todo aquele desconforto que é gerado no homem quando você leva um fora de uma mulher. Seja aquela gata que você está interessado ali, da sua faculdade, ou uma mulher ali do seu trabalho, ou aquela mulher ali, ou aquelas mulheres que você chegou em uma festa e foi rejeitado no Instagram. Tudo isso mexe muito com o homem e tem uma questão psicológica nisso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então vou focar muito hoje nos aspectos psicológicos da rejeição e como você pode trabalhar isso aí na sua vida para que você não sinta tão forte aí essa dor de ser rejeitado. Lembrando que isso aqui não é um tratamento psicológico. Apesar de eu ser formado em psicologia, não é por isso que os meus conteúdos são tratamentos psicológicos. Aqui vou focar nos aspectos empíricos aí, que eu já passei muito por isso, e eu estou lidando diariamente aí com os meus alunos, que sempre aí tem esse problema, aí reclamam muito comigo: poxa, eu tô chateado, Adriano, que eu levei um fora ontem, e você fica remoendo aquilo dias ou até meses. E quando você fica muito tempo remoendo esse fora, isso acaba afetando o seu psicológico, aniquila ali a sua autoestima e impede que você chegue em outras mulheres. Enquanto você estiver abalado com fora, você fica ali desestimulado a chegar em outras mulheres. Então é importante que você aprenda rapidamente aí a lidar com a rejeição, a chegar em uma mulher. E se ela te disser um não, você está ali completamente imune a essa dor da rejeição. E é isso que você vai aprender aqui nessa aula de hoje. Uma das coisas mais importantes que todo homem que está no caminho aí de se tornar um homem bem-sucedido com as mulheres, seja quem está começando ou aquele cara que já está mais adiantado no processo, é importante ele entender uma coisa: todo homem é rejeitado. Todo homem passa por esse tipo de situação. E não é uma ou duas vezes, isso é constante. E quanto mais sedutor o cara é, pode ter certeza que mais foras ele leva. Aquele cara que você conhece ali, que tem um monte de mulher interessada nele, que todo final de semana ali está saindo com uma mulher diferente, pode ter certeza que ele constantemente leva foras. Muitas vezes, o cara que pega muita mulher ali, ele leva até mais foras do que muitos caras ali que não pega ninguém. É muito comum ali nos atendimentos, uma das coisas que eu pergunto, quando o homem busca ali a minha ajuda, é a seguinte: quantos foras que você tem levado ultimamente? Qual foi o último dia que você levou um fora? E é muito comum o cara falar: ah, tem uns 2 meses que eu não chego em ninguém, ou eu levo um fora por mês. Então é muito difícil por 2 aspectos. Primeiro, para você chegar em tão pouca mulher e ter resultado, você tem que ter uma assertividade aí extremamente alta. O cara que chega em 2 mulheres no mês, por exemplo, para ele ficar com pelo menos uma mulher, ele tem que ter 50% de assertividade. Isso nem se você pegar o cara mais interessante, bonitão ali, e muito bem sucedido no campo da conquista, que tem as manhas mesmo para conquistar, o cara não vai ter uma assertividade de 50%. Imagine o cara que não tem ainda todo esse manejo aí para lidar com as mulheres. Então ele vai ter uma assertividade muito menor. Então ele precisa chegar em muito mais mulheres para ele ter pelo menos um resultado. Então se você chega em 2, 3 mulheres por mês aí, o primeiro ponto é que você tem a probabilidade muito baixa ali de conseguir sair com uma mulher. O outro ponto é o seguinte: quanto mais você chega em mulher, você coloca os seus conhecimentos, a sua habilidade em prática, mais você desenvolve as suas habilidades de conquista. Tem muitas teorias interessantes, muitos conceitos que você precisa seguir, obviamente, tem os princípios da conquista, mas você só desenvolve habilidade mesmo com a prática, colocando aquilo à prova. Então cada fora, cada rejeição é uma oportunidade de aprendizado, você tira uma lição daquilo. Eu passei por muito, eu não fui rejeitado poucas vezes, foram muitas vezes, só que na medida que você vai se desenvolvendo, vai chegando em mulher,
você vai, logicamente, pegando mais habilidade e errando menos, errando cada vez menos, até chegar um ponto que você tem uma assertividade bem maior. Você não precisa chegar em tanta mulher para você conseguir um resultado. Você já tem ali na sua mente o que você faz, o que dá errado, isso já está bem inconsciente em você. E, além disso, obviamente, você seguindo os princípios da conquista, isso se torna mais fácil ainda para você. Mas imune à rejeição você nunca vai estar. Quando eu falo que você tem que colocar suas habilidades à prova, a sua conquista à prova, eu não estou falando de tentativa e erro. Não adianta você chegar em 100 mulheres e cometer os mesmos erros, usar as mesmas estratégias. Primeiro, você precisa evoluir e você precisa chegar ali buscando uma assertividade. Você precisa chegar usando alguma estratégia, tentando algo novo, usando algum princípio da conquista. Então não dá para você chegar, vou numa festa, cheguei em 6 mulheres do mesmo jeito. Oi, quero te conhecer. Oi, você é tão linda. Cometendo os mesmos erros. Você vai levar muitos foras e não vai ter o processo de aprendizado. Porque o processo de aprendizado é isso. Poxa, usei essa tática, não deu certo. Vou mudar, vou usar outra tática. Poxa, não deu certo. Vou mudar ali, de repente eu faço isso. E aí você vai alinhando as coisas até você descobrir o que dá errado e o que dá certo. Mas tem um método melhor ainda, quando você já sabe o que dá errado e já sabe o que dá certo. Então quando você vai conquistar uma mulher, você não tem noção do que é errado e do que é certo, você vai cometer muitos erros para descobrir que você estava fazendo errado, que aquilo não funciona. Por isso que treinamentos de conquista, quando é feito com um bom profissional, ele ali adianta muitos anos na sua vida de aprendizado. Porque aquela pessoa, por exemplo, o meu treinamento eu já testei, eu já sei o que dá errado, durante anos e anos de teste. Sem falar tudo aquilo que eu ensino para os meus alunos e que eu sei o que os meus alunos fizeram, né, que deram errado e o que eles fazem que dá muito certo. Então eu já te entrego conteúdo muito mais alinhado, tanto o conteúdo pago, quanto o conteúdo também que eu ensino aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Então eu já te entrego algo mais ali direcionado. Nisso você tem muito mais chance de ter uma conquista mais assertiva. De qualquer modo, é mesmo com a prática, colocando aquilo à prova, isso deu certo se eu fizer dessa maneira, aprimorando tudo aquilo que você aprende, é que você vai chegar numa excelência de conquista. E isso vai fazer com que você precise chegar em menos mulheres para ter bons resultados. Sem fazer isso, sem arriscar levar um fora, não adianta. Você pode aprender qualquer conteúdo com qualquer profissional que não vai dar resultado se você não praticar. E você pode ter certeza de uma coisa, não existe um cara que é bem sucedido com as mulheres que não levou fora. Até mesmo os caras que já, ali desde a adolescência, porque tem 2 tipos de sedutores. Tem aqueles caras que desde a adolescência eles já pegavam muita mulher, o cara sempre teve ali no sangue dele mesmo o poder da conquista. E tem aquele cara, que é o meu caso, que não pegava ninguém e conseguiu se desenvolver até chegar a um ponto de ser bem assertivo nas conquistas. Independente do tipo de cara, o cara levou fora. Até mesmo esse cara que pegava muita mulher na adolescência, teve uma fase de aprendizado, que ele foi levando alguns foras. E ao longo da vida também, ele foi levando foras e aprimorando e ficando cada vez melhor nesse assunto aí de conquista. Pessoal, antes de continuar a aula aqui, antes de dar sequência aí no conteúdo que eu vou te passar, outra coisa muito importante, que hoje na internet isso está sendo aí muito difundido. Tem uma linha muito forte de que o homem não tem que ficar chegando em mulher, não tem que ficar preocupado ali com mulher. Cara, esqueça, vai focar no seu campo profissional, em ganhar mais dinheiro, em ficar rico, esqueça essa coisa de mulher. Isso é balela. Homem gosta de mulher. Eu adoro mulher, eu tenho certeza que você também gosta. Você está aqui porque você gosta de mulher. Mulher faz parte da vida do homem. Nós temos um instinto de conquista. O homem tem isso, de desafiar, de ter uma mulher que ele foi capaz de conquistar, de sentir, de ter esse sentimento. E você não tem isso se você, por exemplo, pagar para ficar com uma mulher. Você não tem isso se você ficar em casa ali só focado em trabalho. Tem que ter uma vida social, tem que conhecer mulheres. Chegar no final de semana, você tem que ter um encontro sim. E você pode fazer isso sem afetar o campo profissional, outras áreas. Só que tem muito isso aí difundido na internet, que está forjando aí homens preguiçosos. Muitas vezes o cara não investe nem no trabalho dele e
acha ali que faz pouca coisa a mais no trabalho e acha que por isso ele não precisa chegar em mulher, ele não precisa conquistar, ele não precisa evoluir. Isso é coisa de cara acomodado, coisa de cara preguiçoso. Se você não tem resultado com as mulheres, claro que você não tem que ficar desesperado. Ai, meu Deus, a minha vida... Não, você tem uma vida, você tem que focar, lógico, no seu desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, você pode sim chamar uma mulher para sair, conversar com uma mulher no Instagram. Tem ali na sua faculdade uma garota que passou, você achou ela interessante, achou bonita, você tem que ter atitude, tem que ter esse desafio dentro de você de ir lá e chegar naquela mulher e chamar aquela mulher para sair, nem que seja para levar um fora. É muito vergonhoso um cara que não tem nem coragem de arriscar. O cara que não tem nem coragem de tentar, ele quer algo e a gente quer mulher, não adianta. Você vai ali, tem uma mulher na sua faculdade, você vai ficar interessado, vai olhar para ela, achar ela gata. Se você, de repente, vai ali, se depara com aquela mulher em uma festa e ela está toda produzida, você pensa, poxa, ela é gata, e você quer ela. Você pode pagar quantas mulheres aí você tiver condições, mas você de repente vai querer algumas mulheres e esse sentimento de não ser capaz de ir lá e conquistar aquilo que você deseja, isso inclusive afeta outras áreas aí da sua vida. Quando você é bem sucedido no campo dos relacionamentos, é um cara que consegue se socializar, conquistar mesmo, tem essa autossatisfação de saber que tem mulheres interessadas em você, que te enxerga como um homem de alto valor. Isso agrega muito na sua autoestima. Isso faz nascer em você ou fortalecer esse sentimento de ser capaz de conquistar o que deseja. Esse sentimento de ser um cara ousado, de ser um cara desafiador. É essa linha que você tem que seguir. E não a linha da acomodação. A linha que fica falando que toda mulher é interesseira, que não vale a pena. Vale sim. Tem sim uma categoria de mulher que não vale a pena nem você dar um bom dia para ela. Claro que isso tem, assim como tem homem também que não presta, mas tem muita mulher interessante, tem muita mulher divertida, tem muita mulher para você ter encontros épicos, sair, se divertir com ela, passar a noite inteira com ela e no outro dia lá tomar aquele café da manhã saboroso para recuperar, né? As energias que vocês gastaram a noite inteira. Então vale a pena sim. Se você seguir por esse caminho de que eu quero algo e eu vou evoluir até ter aquilo que eu desejo, você não só no campo da conquista, mas você vai evoluir muito em todas as esferas da vida. Mas se você for por essa linha, por esse caminho de a mulher não vale a pena, eu vou seguir meu próprio caminho, não vou preocupar com mulher, vou focar só no meu trabalho, você realmente corre o risco de se tornar um cara ali de idade avançada e que nunca viveu. De repente você até fique rico, mas você perdeu os melhores anos da sua vida e você poderia ter investido no seu trabalho e ter se divertido, ter se socializado e saído aí. Então, não siga essa linha que você vai se arrepender muito lá na frente. Eu te garanto isso, eu tenho absoluta certeza disso. É porque a questão do desenvolvimento é a seguinte, quando você coloca a responsabilidade de não ter um resultado em algum fator externo, por exemplo, no caso da conquista, você coloca toda a responsabilidade de você estar sozinho, você está querendo a mulher, mas não consegue, você está carente, e você joga toda essa responsabilidade nas mulheres. E quando você tira a responsabilidade de si mesmo, você não evolui, você não preocupa em evoluir. Você nunca vai parar e pensar o que eu posso fazer para me desenvolver como homem, para ter mais chances de ter resultado com as mulheres. Eu vou melhorar o meu shape, vou ser um cara mais estiloso, de repente um cortinho de cabelo diferente, vou melhorar a minha conversa, se tornar um cara mais autoconfiante, trabalhar na minha autoestima, ser mais divertido, socializar mais. Você vai parar, vai pensar, vai buscar ajuda, vai adquirir os meus conteúdos gratuitos, meus conteúdos pagos, Instagram. Enfim, você vai fazer de tudo para evoluir. E cada vez mais você vai evoluindo. Nesse meio tempo, você também vai chegar em mulheres, vai tentar, vai chegar uma, não vai dar certo, vai chegar em outra, até que vai chegar um momento que você vai começar a ter resultados. Claro que não é da noite para o dia, não foi para mim. Eu tive que passar por esse caminho das pedras e você também vai ter que passar. Então, homens que fazem isso, que passam pelo caminho das pedras, eles são merecedores. Quando você olha para o cara lá na frente, e o cara tem um emprego que todo cara sonha em ter, tem uma mulher interessante, o cara está ali
num bar com aquela mulher, num restaurante, e tem muito cara que tem inveja dele, que queria estar com ele ali. Muitas vezes aquele cara passou pelo caminho das pedras, até chegar ali onde que todo homem deseja. Muitas vezes, quando o cara me vê ali com uma mulher atraente, interessante, o cara sente inveja de mim, pensa, poxa, será que é porque esse cara é bonito, deve ser rico e tal? O cara nem imagina tudo que eu passei na minha vida para evoluir, porque eu não nasci sedutor. Pelo contrário, eu sempre tive muita dificuldade de conquistar a mulher, sempre fui um cara tímido, não conseguia conversar, tinha complexo de inferioridade, então passei por todo esse processo. Então, os caras que são merecedores, eles passam por esse processo. Claro que tem um cara que tem sorte na vida, o cara que tem rico, mas a gente não vai nem discutir isso aqui. O nosso foco são pessoas como eu, como muitos aí que não nasceram aí com tanta sorte aí, vamos dizer assim. Apesar que eu me considero muito sortudo por ter chegado até onde eu cheguei, por ter conseguido dar a volta por cima. Então, eu enxergo isso como muita sorte, muito trabalho, obviamente. Sorte de eu ser como eu sou. Então, esse é o mindset que você precisa desenvolver. Se você externizar o problema, se você colocar o problema na responsabilidade das mulheres, você nunca vai evoluir. Você vai ficar lá paradão. O problema é com as mulheres. E aí você vai continuar no seu videogame, no seu Netflix, sei lá o que você faz, mas não vai procurar a solução do problema, porque você acha que não tem um problema. Eu não tenho problema. O problema é as mulheres. Como que você vai resolver o problema se você não acha que tem um problema? Então, esse é o primeiro mindset aí que eu quero deixar aí para vocês, que é muito importante entender isso. O cara que entende isso, ele está no caminho da transformação. Ele está no caminho de ser um homem de sucesso, muito bem sucedido aí com as mulheres. O restante vai passar a vida inteira jogando a culpa delas, reclamando das mulheres e falando aí um monte de coisas na internet. E agora a segunda parte do vídeo, esse vídeo eu dividi ele em 3 partes. A segunda parte eu vou falar sobre 2 coisas importantes da rejeição, mecanismos aí da rejeição que é importante para o seu desenvolvimento. Acredite nisso. A rejeição ela é parte importantíssima no seu desenvolvimento. Então o homem precisa entender isso. E depois eu vou passar para 3 aí dicas valiosas para você se tornar aí, de repente, totalmente imune a essa dor da rejeição. Você vai conseguir chegar em qualquer mulher, chamar para sair, você vai meio que ligar o foda-se, não tá nem aí para nada. Está num bar, tá cheio de gente, você chega lá na mulher, ela não quero nem conversar com você. Olha para sua cara com aquela cara de desprezo, você vira as costas, vai embora, toma sua cerveja, aí tá foda-se total. Então, esse é o resultado que você vai chegar com essas 3 dicas valiosas. Mas antes disso, você precisa entender 2 mecanismos da rejeição. Primeira coisa, a rejeição faz parte do processo de aprendizado. Na medida que você vai sendo rejeitado, você vai tirando muita lição daquilo. Claro, se você tentar ser assertivo. Como eu falei anteriormente, não é chegar em 10, 20 mulheres, oi, tudo bem, me deu fora, vou ficar nessa até eu aprender. Não. Você tem que tentar, mas tentar sendo coerente com os princípios da conquista. É assim que você vai ali conseguir se desenvolver. O segundo mecanismo da rejeição aí é que a repetição ela leva à anestesia, ela te anestesia. Isso é um mecanismo mental muito poderoso aí. Como que funciona isso? Quanto mais você vai sendo rejeitado, menos doloroso vai ficar para você. Cara que demora 3 meses para chegar numa mulher, chega e é rejeitado, aquilo vai ser muito doloroso para ele. O cara que todo dia ele tá chegando, ele é cara de pau mesmo, ele chega, não tá nem aí, tá levando fora, vai chegar um ponto, ou já chegou o ponto, que aquilo não causa mais impacto emocional nenhum nele. Então, de certo modo, aí a repetição ela faz isso com você. Ela te acostuma com a dor até você não sentir a dor mais. Um exemplo muito clássico, na academia. Primeiro dia que você vai malhar, a galera aí mais fit sabe disso aí. Então, primeiro dia que você entra na academia lá e o professor mesmo passa uma série mais levinha para você, mas no outro dia, primeira vez quando eu voltei para academia, eu passei uns 6 meses sem ir na academia, ou 6, 1 ano por aí. Aí eu malhei, foi uma série ali que ele passou para mim até um pouquinho puxada. Eu falei que podia caprichar mesmo. No outro dia, eu mal conseguia mexer os braços. Encostasse assim no meu peitoral, ficava dolorido demais.
Quando eu malhei perna, então, outro dia eu estava andando assim todo ali descanchavado mesmo, difícil de andar. Por quê? Porque o seu corpo não estava acostumado com aquele estímulo, com aquela agressão, porque a musculação é isso. É uma agressão que faz na fibra muscular para a fibra muscular ali se desenvolver. É muito parecido com conquista, com a mente, pessoal. Se eu estou falando besteira aí, a galera aí que é da musculação, me perdoe aí, porque eu não entendo muito do assunto. Mas enfim, o fato é que mentalmente acontece a mesma coisa com você. Quando você fica muito tempo sem ter aquele esforço emocional, vamos dizer assim, sem passar por aquela questão emocional, quando você passa, aquilo vai ter um impacto, aquilo vai ficar muito dolorido. É o caso do fora. Quando você leva um fora de vez em quando, ou quando você passa 3 meses e leva um fora, ele vai ser muito doloroso. Vai ficar no outro dia, igual na musculação. No meu caso foram uns 3 dias bem dolorido. O caso do fora é mais ou menos isso, ou até mais. Tem foras que deixam até 1 mês aí de dor mesmo. Mas se você leva um fora, 2 foras no sábado, saiu no outro dia, levou um fora também, no meio de semana viu uma mulher no ônibus, chegou nela e levou um fora, aquilo vai chegar a um ponto que depois de 2 meses, 3 meses, você pode chegar em qualquer mulher que você não está nem aí. E nesse meio termo você também está desenvolvendo as suas habilidades. É aí que você vai chegando em pouco tempo na excelência da conquista. Mas claro, quando você é assertivo, você coloca em prática os conteúdos, os princípios de conquista, pode ser até que na primeira mulher que você chega, você já consegue ter um resultado. Mas mesmo que tenha resultado, continue chegando. Continue ali, se você está conseguindo ficar com algumas mulheres, continue ali cada vez se desafiando mais. Poxa, agora eu vou pegar uma mais atraente, uma que eu acho mais interessante, que eu acho mais difícil. É assim que você evolui no jogo. É colocando ali à prova as suas habilidades, o seu medo, tendo esse desejo de arriscar, esse desejo de ousar. Igual na academia. Se o peso está leve, é porque você não está malhando direito. Mesma coisa, se está muito fácil as suas conquistas e você não está satisfeito com aquilo que você está conseguindo, é a hora de você talvez ousar um pouquinho mais. Esses aí são os 2 princípios, pessoal. E agora vamos aí para a parte aí mais prática. São 3 dicas valiosas aí para que você não sinta mais essa dor aí da rejeição, se torne um cara totalmente imune. Igual aquele maromba que malha todo dia, pode meter peso mesmo, que o cara não sente nada de dor. Você vai ser esse cara aí em pouco tempo, beleza? Então vamos lá para as 3 dicas. A primeira dica muito valiosa, isso é importantíssimo. Se você não fizer isso que eu vou falar aqui, vai ser um erro que pode colocar todo o processo a perder, que é reforçar a sua autoestima. Esse é o ponto que eu acho uma irresponsabilidade muito grande de muitos que estão aí na internet ensinando caras a conquistar mulheres. Você tem que ousar, você tem que superar limites, romper barreiras, mas isso precisa ser um processo gradativo. E antes de você se arriscar, você precisa cuidar da sua base mental, ter uma base mental sólida. Por quê? Porque quando você for começar a ser rejeitado, por mais que você entenda que isso faz parte ali do processo, isso vai afetar a sua autoestima, isso vai ser um golpe. Não vai afetar se você já tivesse desenvolvido aí como homem, essa base mental. Mas cada fora vai ser pelo menos uma tentativa de golpe na sua autoestima. Se o cara não está preparado, ele tem uma autoestima muito baixa, é um cara que é muito inseguro, eu me acho feio, eu me acho gordo, eu me acho ali um repelente de mulher, eu me acho desprezível. E o cara tem isso muito fixo na cabeça. Todas as vezes que ele levar fora, isso vai ficar mais evidente. É como se fosse uma ferida, que a mulher fosse lá e batesse nessa ferida. E essa ferida vai se abrindo cada vez mais. E aí vai chegar um ponto que ele vai ter uma ferida emocional tão grande, e muitas vezes muitos de vocês talvez já chegaram a esse ponto e muitos nem chegam em mulher para não ter essa ferida mais aberta ainda, porque dói mesmo. Então o que acontece? Se o cara não tiver esse cuidado de se preparar emocionalmente, os foras vão aniquilar a autoestima dele. Até chegar num ponto que ele tem pavor só de pensar em chegar em uma mulher. Que ele sente gastura só de pensar em interagir com uma mulher. Então o primeiro passo é esse. Você precisa trabalhar na sua autoestima, precisa reforçar, se achar um cara interessante. Eu tenho uma autoestima tão assim solidificada
que se eu chego numa mulher e ela me rejeita, peço o telefone, ela me passa um telefone e depois nem me responde, enfim, ou não quer ficar comigo, eu sempre penso, poxa, eu me acho um cara muito sortudo. Eu tenho essa crença de que eu sou uma pessoa de sorte por tudo que eu conquistei na vida, pela forma que a minha vida é. Então eu sempre tenho essa concepção, poxa, provavelmente essa mulher é uma fria. Então provavelmente é a vida me ajudando. Ao invés de eu pensar, ai, como eu sou feio mesmo, eu sou tão desagradável, tão desinteressante, eu nunca penso dessa forma. A minha mente já é programada para pensar o contrário. Ou eu vou pensar que ela é uma, poxa, que mulher boba, poderia se divertir, conhecer um cara legal, nem que fosse para ter uma amizade, para sair, enfim. E fica aí, ó, aposto que ela não pega ninguém, ou só conquista cara chato, enfim. Eu penso dessa forma. Pode parecer meio arrogante, mas é a minha forma de pensar. Ou que, poxa, aposto que eu vou arrumar uma melhor do que ela, uma mais interessante, que tem a ver comigo, ou essa mulher não tinha muito a ver comigo mesmo, ou sorte a minha que eu escapei, talvez fosse uma fria. Mas eu nunca deixo que isso afete a minha autoestima, que eu pense menos de mim porque eu levei um fora. Se eu chegar numa festa e levar 6 fora, eu vou pensar, hoje o mar não tá para peixe, deixa eu ir embora. Vou embora tranquilo, para casa, dormir, e no outro dia, se eu for em uma festa, vou chegar, vou conversar, vou interagir com as pessoas. Mas para você chegar nesse nível, precisa trabalhar na sua mentalidade, na sua mente, ter uma mente poderosa, solidificar ali a sua autoestima. Então essa é a primeira dica muito valiosa. E se você não fizer isso, vai ser um erro fatal, e isso lá na frente vai impactar muito e você ali provavelmente vai precisar até mesmo de um psicólogo para resgatar essa autoestima perdida aí. Vamos para a dica número 2. Você precisa desenvolver habilidades de conquista. Não dá para levar fora à toa. Não adianta, chega lá, o cara, ele não sabe nem os princípios básicos de conquistar uma mulher. Ele não sabe nada sobre conquista. Comete erros básicos. E aí, como ele vai começar desde os erros básicos, ele vai demorar muito tempo para descobrir tudo o que ele está fazendo de errado, tudo que não funciona. Isso vai impactando, claro, na autoestima dele, porque vai chegar um ponto que ele vai falar, poxa, já cheguei em mais de 300 mulheres e não consegui nenhum resultado. E pode acontecer isso mesmo. Se você não desenvolver as suas habilidades de conquista, você pode chegar em mulher a vida inteira e não conseguir ter um único resultado, ou resultados muito insatisfatórios. Então, é como eu falei, você precisa chegar, mas tentando ser assertivo, colocando os princípios básicos. Você não precisa ser um expert em conquista, mas precisa ali ter pelo menos o básico de um homem que tem uma certa maturidade para conquistar uma mulher. Porque aí sim você vai se desenvolver aí, vai perder o medo da rejeição. Porque você pode levar fora, mas também não pode levar fora atrás de fora atrás de fora, sem ter nenhuma evolução. Então, ponto 2 é muito importante. Desenvolva o máximo possível as suas habilidades de conquista. Não precisa chegar ao nível de ser um expert. Tem cara que passa a vida inteira treinando e nunca entra para o jogo. Não é só treino, não. É treino e jogo, treino e jogo, treino e jogo. Aprenda e pratique. Aprenda e pratique. Assim você vai chegar na excelência. E a dica valiosa número 3. O fora faz parte do processo e você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa sentir mesmo a dor. Você precisa ter um relacionamento com essa dor do fora e saber que isso está te fazendo um homem melhor, um homem evoluído. Essa é a perspectiva que você tem que ter. Não é a perspectiva de, nossa, não deveria ter chegado naquela mulher. Nossa, que vergonha, todo mundo me viu e levaram fora. Não é essa perspectiva que você tem que ter. É o contrário, é pensar, poxa, um monte de cara no lugar, ninguém tem coragem de chegar nas mulheres, eu chego. Eu sou um cara corajoso, sou um cara confiante. Essa é a perspectiva que você tem que ter. Que se você está levando foras, é um sintoma positivo de que você está tentando. E se você está tentando, você está muito melhor do que 90% dos caras que nem tentam, ou tentam muito pouco. Os caras até tentam, mas chega numa daqui, numa dali, não tentam ali de forma efetiva até conseguir um resultado. Então, se você está sempre tentando, ousando, rompendo barreiras que a maioria dos caras não conseguem romper e não tem coragem de romper, você tem que se sentir ali orgulhoso, porque você está fazendo muito mais do que a maioria e você já vai se sentir merecedor aí
de ter o melhor da vida, o melhor das mulheres, assim, vamos dizer. Então, é isso, eu espero aí que tenha entendido a lidar aí com essa dor da rejeição, que rejeição é algo que você vai ter na sua vida, é algo normal, totalmente natural, e você, claro, precisa aprender a lidar com isso. Então, deixa aqui meu abraço para você, Homem Alfa, não deixa de continuar acompanhando os conteúdos aí, assistindo essas aulas aí bem profundas, bem mentais que eu estou passando para vocês. Claro, eu sou formado em psicologia, isso aqui não é um tratamento psicológico, então não enxergue dessa maneira, mas vai te ajudar a psicologicamente lidar muito com essa questão aí da rejeição. Meu grande abraço para você e até aí nossa próxima aula.